Olá, chuchus, tudo bem? Vamos fechar então o conteúdo da apostila? Ok, então. O que acontece? A gente vai trabalhar com as forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São interações que acontecem entre as moléculas. Existem as interações que acontecem entre os átomos, que são as ligações iônica, covalente, metálica, dentro da molécula. E existem interações intermoleculares, que são entre moléculas. Para a gente entender as interações intermoleculares, você tem que saber fórmula de Lewis, que é eletrônica, certo? Tem que saber geometria molecular e polaridade molecular. Tranquilo? Uma coisa depende da outra. Então vamos lá, pessoal. O que são forças intermoleculares? São forças que mantêm associadas as moléculas. Então, são interações que acontecem entre as moléculas. Essas forças intermoleculares, elas recebem o nome também de forças de Van der Waals. Tudo certo? Bem, quais são as forças intermoleculares? A primeira é chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de London. Essas interações, escuta o nome, dipolo, dois polos, instantâneo. O que significa isso? Que esses polos não são polos permanentes, eles se formam. Em que momento eles se formam? Como que eles se formam? Em que moléculas eles se formam? Então, lá, eles ocorrem entre moléculas apolares. Então, a molécula é apolar, às vezes por movimentação de par de elétrons, os elétrons se deslocam, certo? E aí, o que acontece? Forma um polo naquele momento. Então, lá, se você tem dois átomos hidrogênios, dois elétrons lá, H2, dois elétrons lá entre os dois átomos. Na verdade, ninguém puxa com mais força, mas eles podem sofrer um pequeno deslocamento para um lado. Naquele momento, a molécula fica levemente polar, certo? Por isso é chamado de dipolo instantâneo. Acontece naquele momento só. Tudo bem? E aí, como aquela molécula fica levemente polar, ela acaba induzindo a polarização das moléculas à volta. Então, lá, pessoal, o H2, então, é uma molécula apolar. Olha lá, não tem polo positivo e negativo nessa molécula. Num determinado momento, ocorre um deslocamento do par de elétrons. Então, os elétrons vão para um dos lados da molécula, formando um polo negativo e, consequentemente, outro polo positivo. Tudo bem? Veja, como a molécula é apolar, esse dipolo, ele é instantâneo. Então, ele aparece e desaparece. Tudo bem? Isso significa que a interação entre as moléculas vai ser uma interação forte ou fraca? Fraquinha, né, pessoal? Porque ele aparece e desaparece. Tudo bem? Bom, qual é o outro? Dipolo permanente. Opa, faltou um N aqui, ó. Permanente. Ou dipolo-dipolo. Então, ó, nome permanente. A molécula é o quê? Se o polo sempre, os dois polos existem sempre, a molécula é polar. Certo? Então, lá, ocorre entre moléculas polares, que é o caso do HCl. Então, no HCl, o hidrogênio e o cloro. Então, lá, o hidrogênio e o cloro é mais eletronegativo, puxa os elétrons. Então, ele fica mais negativo. O hidrogênio fica positivo. O que acontece, pessoal, nesta molécula em relação às outras? O polo positivo de uma atrai o polo negativo da outra. O polo negativo desta molécula atrai o polo positivo da outra. Então, a interação entre as moléculas é uma interação mais forte ou mais fraca que a anterior? Mais forte. Por quê? Porque o polo ele é permanente. Certo? Pontos de hidrogênio. Respira agora e presta atenção. Pontos de hidrogênio está te dando a dica. Ou ligações de hidrogênio, pode aparecer em alguns exercícios. O que você vai ter que ter? Hidrogênio. Só que aqui, pessoal, você vai ter o hidrogênio ligado a quem especificamente? Ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Então, ocorre entre moléculas polares, sim, mas muito especificamente quando você tem o hidrogênio ligado a esses três elementos. O que tem
importante nesses 3 elementos? São elementos muito eletronegativos. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo, seguido do oxigênio e do nitrogênio. Isso significa que essa polarização de molécula é muito intensa, correto? Então, as pontes de hidrogênio é um caso de polo permanente, sim, mas é tão importante que acabou ficando à parte, certo? Então, lá, de novo, você tem dipolo induzido, que é para moléculas apolares, dipolo permanente para moléculas polares e pontes de hidrogênio, que também é para moléculas polares, mas muito especificamente quando você tem um hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Certo? Tranquilo? Bom, é o caso da água, então, pessoal. Então, lá, H2O, você tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Então, lá, hidrogênio ligado ao oxigênio, no caso da água. O que acontece? A molécula é polar porque ela é angular, certo? E aí, o que acontece? O hidrogênio é positivo, o oxigênio negativo. O que vai acontecer entre as moléculas? Interação, pessoal. A parte positiva, que é o hidrogênio, de uma atrai a parte negativa, que é o oxigênio da outra. Então, essa molécula interage com essa outra molécula e assim por diante. Enxergou? Pergunto para você. Se essa polaridade aqui é muito, muito forte, essa interação entre as moléculas vai ser uma interação mais forte ou mais fraca que a anterior? Mais forte. Então, se você for analisar, pessoal, o que você tem? Dipolo induzido, dipolo permanente e as pontes de hidrogênio. Aumento das forças de interação para o lado das pontes de hidrogênio. Ok? Importância dessas interações, pessoal. Olhe para cá. 2 consequências dessas interações que você tem que analisar. A primeira é ponto de fusão e ebulição. A segunda é a tensão superficial. O que você tem, pessoal? Ponto de fusão e ebulição. Ora, olha que lógico. Se você tem as moléculas muito atraídas entre si, é fácil ou difícil mudar de estado físico? Se afastar para mudar de estado físico? É mais difícil, porque elas se interagem muito, elas se atraem muito. Então, lá, quando você tem moléculas com pontos de hidrogênio entre elas, a interação é forte. Eu preciso de muita energia para mudar de estado físico. Isso significa que o ponto de fusão e ebulição delas serão maiores, certo? Tudo bem? Então, quem tem dipolo induzido, moléculas apolares, tendem a estar mais no estado gasoso se a massa for pequena. Por quê? Porque a interação é pequena entre elas, é preciso de pouca energia para mudar de estado físico. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, a forças intermoleculares mais forte corresponde a maior ponto de fusão e de ebulição. Bom, olhe para cá. Tensão superficial agora, pessoal. Você já deve ter visto o mosquitinho andando na água, não viu? Por que ele consegue andar na água, pessoal? Porque ele tem uma massa pequenininha. E mais do que isso, como as moléculas de água que a gente tinha visto, elas são unidas por pontos de hidrogênio, que é uma interação forte, essas moléculas elas ficam muito próximas. Tão próximas, que formam como se fosse uma película, que a gente chama isso de tensão superficial. Então, a interação entre as moléculas da água na superfície é tão intensa, que é como se fosse formando uma película. E por isso que o mosquitinho consegue andar. Então, essa é uma consequência da interação entre as moléculas. Se a água não fosse o caso de ter uma interação tão forte, o mosquitinho conseguiria andar facilmente? Não. Por quê, pessoal? Porque não tem uma interação tão grande entre as moléculas. Não tem uma tensão superficial. Enxergou? Pessoal, então pegue sua apostila na página 56 agora. Vai lá na página 56. Deixa eu pegar a minha aqui, na página 56. Quero fazer com vocês o exercício 7 e 8. Então, vamos lá. Exercício 7. Ele fala que a interação entre as bases citosina e guanina, lá da biologia, como parte estrutural da cadeia em dupla hélice da molécula do DNA ou ADN, é representada por... Então, lá tem a guanina e a citosina. Ele pergunta que tipo de interação está indicada pelas linhas pontilhadas que aparecem no esquema. Então, essas linhas pontilhadas. Pessoal, o que você tem? O hidrogênio
ele está ligado a quem? Ao nitrogênio, certo, pessoal? Olha lá, hidrogênio ligado ao nitrogênio. E aí você tem interação com esse oxigênio. Que tipo de interação você tem quando você tem hidrogênio ligado ao FON? Você tem pontes de hidrogênio. Então, a tua resposta, pessoal, são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Lá, hidrogênio ligado a elemento muito eletronegativo. Ó lá. Hidrogênio ligado a elemento muito eletronegativo, interagindo com o oxigênio. Tranquilo? Vá agora para o exercício 8. O exercício 8, ele fala do nitrogênio gasoso, que pode ser empregado na obtenção de atmosferas inertes. O nitrogênio líquido é utilizado em cirurgias a baixa temperatura. Qual é o tipo de ligação química existente entre os átomos da molécula? Então, ele está perguntando qual é o tipo de ligação entre os átomos de N2. E mais do que isso, que forças intermoleculares unem as moléculas do nitrogênio líquido. Então, veja, são duas coisas que te pede. Qual é a interação dentro da molécula, intramolecular, e qual é a interação entre as moléculas, certo? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe aqui comigo rapidinho aqui. No N2, nitrogênio. Tá ok? Nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada. E ele faz quantas ligações se ele tem 5 elétrons? 3 ligações. Bom, se ele tem 5 elétrons, ele quer ganhar ou perder elétrons? Ganhar, correto? Se os dois querem ganhar, que tipo de ligação você tem? Ligação covalente. Então, lá, um compartilhamento, 3 ligações, uma tripla ligação. Então, dentro da molécula, entre os átomos, você tem ligações covalentes. Tá tudo bem? Olhe para cá um pouquinho, pessoal. A ligação covalente, ela também pode ser classificada como polar ou apolar. Quando você tem 2 átomos iguais, elas são covalentes apolares. Se um puxa com mais força, você pode ter uma covalente polar. Então, se você tiver diferentes elementos, diferença de eletronegatividade, você pode ter uma ligação covalente apolar. Aliás, polar. Tudo bem? Agora, a segunda coisa. Então, o tipo de ligação é covalente apolar, porque são de mesmo elemento. Então, lá. A primeira me serve, covalente apolar. A segunda não me serve, porque ninguém puxa os elétrons com mais força. A terceira iônica, nem pensar. A quarta metálica, nem pensar. E a quinta covalente polar, não dá também, porque são do mesmo elemento. Bom, o que acontece? Vamos pensar, apesar de eu já ter chego na minha resposta, agora vamos pensar o que acontece entre as moléculas do N2. Então, lá, nitrogênio, 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 nitrogênio. Entre moléculas agora, pessoal. Então, lá, eu tenho par de elétrons, certo? Uma molécula polar ou apolar? Apolar. Por que a molécula é apolar? Porque ninguém puxa com mais força. Então, moléculas apolares. Esse caso, molécula polar. Tudo bem? Então, se a molécula é apolar, eu já sei que é dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou forças de London, correto? Ok. Como que acontece isso? Como os pares de elétrons não são atraídos por nenhum deles, por movimento de molécula, pode ser que o par de elétrons se desloque para um lado. E quando ele se desloca para um lado, ele forma, naquele instante, um polo negativo e um polo positivo. O que vai acontecer com essa outra molécula que está próxima? Bom, aqui fica negativo, os elétrons que estão no meio fogem para o outro lado. Cargas iguais se repelem. E aí o que acontece? Polo negativo, polo positivo, naquele momento só. Cargas contrárias se atraem. Então, isso é a interação do tipo de polo induzido. Acontece entre moléculas apolares que, naquele momento, formam um polo.
O que vai acontecer? Depois de um certo tempo, esses elétrons voltam para o meinho. Quando eles voltam para o meinho, os polos desaparecem. Quando os polos desaparecem, a interação desaparece. Entendeu lá? O que é dipolo induzido? Bom, o que eu tenho para falar para vocês, pessoal? Atualmente, por isso eu escolhi esse exercício, pessoal. Atualmente, a gente chama as forças intermoleculares de forças de Van der Waals como um todo. Mas, mais antigo, né, uma nomenclatura mais antiga, e esse exercício é um exercício um pouco mais antigo, o que você tem? Eles chamavam força de Van der Waals apenas o dipolo induzido, certo? Então, você tem que ficar atento para resolver exercício. Alguns exercícios mais recentes usam forças de Van der Waals para todos os tipos de interações. Outros exercícios mais antigos usam o nome Van der Waals apenas para o dipolo induzido, certo? Tudo bem? Pessoal, dúvidas? Essa listagem da sua apostila aí você já pode fazer, beleza? Nos encontramos então na próxima. Um abraço!